Muito bom. Vamos continuar aqui com o nosso estudo de Shmona Prakim. A gente chegou quase no fim do quarto Perek. O Rambam completa o Perek com algo bem curto, meio que um Dvar Torah, que o próprio Rambam fala que ele meio que saiu do sentido do Perek. Mas de qualquer jeito, vamos só para não perder. O Rambam fala o seguinte, a Torá conta que Moshe Rabbeinu, ele ficou muito bravo com o povo. Certo? Moshe Rabbeinu, algumas vezes, ele falou para Israel, Lian ki lo emantim bi alasher meritem, alasher lo kidashtem. Algumas vezes Moshe Rabbeinu ficou nervoso, ficou bravo com Israel. Isso daqui a Kadosh Baruch Hu viu como um pecado. Por quê? Então, ele ficou bravo, ficou um pouquinho nervoso, ele saiu do caminho do meio, mas por quê? Para Moshe Rabbeinu isso era visto como um pecado. Então, a primeira coisa fala o Rambam, só para concluir aqui o Perek, que ele fala, olha, realmente, para Moshe Rabbeinu sair um pouquinho da linha, já é motivo para ser castigado. E o segundo motivo é que Israel, quando olhava para Moshe Rabbeinu, via alguém perfeito, via alguém que a harmonia era a vida dele, ele estava sempre no caminho do meio, não tinha erro. Se eles viram Moshe Rabbeinu bravo, eles não pensaram, Moshe Rabbeinu ficou nervoso sem motivo. Eles pensaram, olha, se Moshe Rabbeinu está nervoso, não é porque ele está incomodado, é porque a Kadosh Baruch Hu ficou bravo, ficou nervoso com alguma coisa que a gente fez, e Moshe Rabbeinu está passando adiante essa raiva, esse nervosismo. Então deve ser que a gente fez alguma coisa muito errada. E a gente não encontra que Hashem ficou bravo com o povo. Então isso daqui fez com que o povo sentisse mal, sem realmente ser merecido. A gente vê até que ponto chegou Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu chegou num ponto em que o povo judeu inteiro viu ele nervoso e chegou na conclusão, olha, se Moshe Rabbeinu está bravo, quer dizer que a gente fez alguma coisa muito errada. Deus está bravo com a gente, senão isso não aconteceria. Certo? Pega qualquer pessoa que você conhece por aí. Se você vê alguém bravo e tem 5 pessoas na situação, talvez 3 entendam nervosismo, 2 já vão começar a julgar aquela pessoa, porque o cara está nervoso, ele está tão bravo, o que é isso? Moshe Rabbeinu ama Israel inteiro, milhões de pessoas viram Moshe Rabbeinu nervoso, e a conclusão de todo mundo deve ser que Deus está bravo. Senão Moshe Rabbeinu não teria saído do caminho do meio, não teria ficado nervoso. De qualquer jeito, o próprio Rambam fala que ele acabou saindo do tema, do Perek, mas com isso o Rambam conclui o quarto Perek. Agora a gente vai seguir para o quinto, certo? Até agora, vamos só fazer um curto resumo do que a gente viu até agora, só mais em 2 palavras. Até agora, nesses primeiros 4 Prakim, a gente viu muito sobre como fazer Tikkun Amidot, sobre como conhecer a própria Nefesh, conhecer as partes dela, as partes que podem ser mudadas, quais partes têm algum problema, quando a gente considera aquilo um defeito ou não, certo? Só se é uma coisa temidita, é uma coisa contínua, uma coisa constante, aí tem um problema que precisa ser resolvido. E como fazer isso na prática? Usando sempre o lado racional e o lado dos atos, do comportamento para influenciar a personalidade. Agora vamos para o quinto Perek. O quinto Perek é continuação, quer dizer, de certa forma ele não é continuação, porque o Rambam acabou, já falou como fazer o Tikkun Amidot, porém o quinto Perek, ele é dos mais importantes. Por quê? Tem uma historinha chinesa que se conta, certa vez a criança chegou para a mãe e falou, olha mãe, eu te trouxe um presente de aniversário, te trouxe 2 coisas, um pão e uma flor. E a mãe perguntou, olha, por que você me trouxe essas 2 coisas, um pão e uma flor? Ele falou o seguinte, olha, o pão é para você ter do que viver. Você precisa do pão, você precisa comer, sem isso você não se alimenta. E a flor é para você ter pelo que viver. Tem um motivo para viver. Todo mundo na vida, ele vive dessas 2 coisas. A gente se ocupa com coisas que são necessárias para poder viver, para ter alguma vida, para poder comer, se sustentar, ter a vida em si. Porém, tem o lado de por quê. Por que a gente vive? Para que a gente está aqui? Não qual a minha função específica no mundo, mas de forma geral, para que existe vida no mundo? Pelo que a gente vive? Qual é o sentido da nossa vida? E encontrar o sentido da vida é algo extremamente importante. Tem um livro famoso, em hebraico, chama Adam Mechapes Masha'ut. A pessoa busca sentido, acho que talvez tenha até em português, escrito por um psicólogo yehudi que passou pelo Holocausto, chamado Viktor Frankl. E ele fala o seguinte, fala, olha, lá no Holocausto eu vi muita gente, alguns que sobreviveram e alguns que não. E quando eu estava lá, só estou com algum problema aqui na câmera do computador, então está dando uns probleminhas aí, mas acho que a voz deve estar em ordem, espero. Eu via no Holocausto pessoas que eu conseguia dizer, olha, esse daqui vai sobreviver,
esse daqui vai passar o holocausto, vai ver muito tempo. E tinham pessoas que eu conseguia dizer, esse vai durar 2 dias, esse vai durar uma semana, não vai durar muito. Qual era a diferença entre eles? Quando eu sabia quem ia viver muito e quem ia acabar falecendo em breve. Então fala, esse Viktor Frankl, ele conseguia ver isso de acordo com que, se as pessoas tinham um sentido para a vida, se eles ainda tinham alguma esperança. Aquelas pessoas que mesmo na pior situação pensavam, olha, eu espero encontrar minha esposa, eu espero encontrar meus irmãos, encontrar meus pais, meus filhos. Essas pessoas que tinham algum sentido na vida, tinham alguma esperança, ainda planejavam alguma coisa, esses viviam muito. Aqueles que o brilho dos olhos apagava, que eles perdiam qualquer sentido da vida, não tinham chance de passar por isso, não tinham chance de continuar. Então, entender o porquê é, na verdade, extremamente importante. Sem o porquê, tudo que a gente fez até agora é possivelmente sem sentido. Então, nossa pergunta agora é o porquê. Outro ponto, que o porquê também é importante, tem aquela famosa TED, certo? Aquele famoso, um programa, tem na internet, de palestras, de vários e vários palestrantes sobre vários e vários assuntos. Das palestras mais assistidas, se não me engano, é a 4ª palestra mais assistida, é de alguém chamado Simon Sinek. E ele fala como grandes líderes inspiraram pessoas. Como grandes líderes fizeram para inspirar as pessoas a seguirem eles, a irem com eles junto para o que eles estavam planejando, para o que eles queriam fazer. Então ele fala o seguinte, quando alguém vai dar uma palestra, quando alguém vai conversar sobre um assunto, ele pode focar em vários pontos. A maioria das pessoas foca no o quê? O que eu quero? O que eu quero fazer? Só o que? Na prática, o que a gente quer fazer? O que a gente está tentando fazer aqui? Outras pessoas focam no como. Como eu vou alcançar minha meta? Então, você pode dar uma palestra gigante sobre a gente quer construir aqui um Beit HaKnesset. Esse Beit HaKnesset, você começa a falar como vai ser o Beit HaKnesset, o que vai ter no Beit HaKnesset. Aí você fala como você vai fazer, como você vai construir ele. Mas o que falta para muita gente, o que falta muitas vezes nessas palestras incentivadoras, nos grandes líderes, é explicar o porquê. Por que você quer isso? Se você quer que as pessoas se conectem com a sua ideia, se você quer que as pessoas se conectem com o que você está querendo falar, você tem que explicar o porquê. Você tem que falar por que aquilo é importante. Qual o sentido daquilo? Então, entender o sentido do que a gente está falando, do que a gente falou até agora, em Shmona Prakim, é extremamente crucial. Sem isso, não vale a pena. Sem isso, muitas vezes, tudo que o Ravam falou até agora pareceu interessante, pareceu bonitinho, pareceu legal, mas e daí? O que eu faço com isso na prática? Por que realmente eu vou levar a sério tudo que tem aqui no Rambam? Então, nesse 5º Perek, embora o Rambam já falou lá atrás, na introdução o Rambam já falou um pouquinho do porquê, o Rambam vem falar por que fazer tudo isso. Tudo que a gente falou até agora sobre Tikkun Amidot, sobre como viver a vida, sobre como melhorar, sobre como se tornar alguém, uma pessoa melhor, por que fazer tudo isso? Por que tudo isso é importante? Qual o problema da pessoa ser orgulhosa? Qual o problema da pessoa ser avarenta? Qual o problema da pessoa ser nervosa? Então, a gente pode pegar probleminhas específicos. Olha, se você é assim, você arranja problemas com os amigos, com a sociedade. Se você é assim, você não vai conseguir emprego. A gente pode achar probleminhas específicos para cada uma das midot. Mas o Rambam tem aqui uma visão geral de por que Tikkun Amidot é importante e o que a gente quer com tudo isso. Então, vamos lá. A gente vai começar agora o 5º Perek do livro. Fala para a gente o Rambam o seguinte. A Perek HaMeshi é chamado, o título do livro é Beshimush Bekochot Anefesh Letachlit Achad. A pessoa deve buscar um tachlit, uma meta para a vida dele. E tudo que ele fizer vai girar em torno dessa meta. Sempre tem 3 opções, certo? Sempre que a gente vai pensar o que eu vou fazer da minha vida, você tem 3 opções. Tem aquela opção mais preguiçosa que você fala, não tenho meta nenhuma na vida. Eu vou vivendo a vida, onde a vida me levar, eu vou, o que acontecer, aconteceu. Você não tem realmente nenhuma meta. Você vai vivendo, vai fazendo o que for necessário. Esse tipo de pessoa não vai ter prazer nenhum na vida, porque ele nunca vai atingir nada na vida. Então, não ter meta na vida, não ter nada pelo que você vive, não tem futuro. Tem pessoas que definem 2, 3, 4 metas na vida. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho mais um plano, certo? Eu quero ser o maior colecionador de selos, eu quero ser um grande pescador. 2 metas na vida, certo? Digamos que a pessoa definiu para ele mesmo essas 2 metas. Quando você tem 2 metas, em algum momento da vida você vai entrar numa situação complicada.
Porque quando você tem duas metas, o que vai acontecer? Em algum momento, essas duas metas vão ser contraditórias. Alguém vai vir para você e falar o seguinte, olha, tem agora, você vier comigo, eu consigo para você o selo mais raro que existe. Vem comigo, a gente vai conseguir comprar ele, sua única chance. E justo nesse momento, ele tinha programado uma viagem para pescar, ele ia conseguir pescar os peixes mais raros da existência, mais raros do mar. Em algum momento, essas duas metas vão ficar contraditórias, ele vai ter que escolher uma delas. E mesmo quando ele escolher uma delas, e ficar contente com aquela escolha, ele vai sentir que ele perdeu a outra. Certo? Tem quem diga que quanto mais opções, também tem uma pesquisa que diz isso, quanto mais opções a pessoa tem na vida, menos alegre ele é, menos contente. Porque quando você tem uma opção para escolher e você escolhe ela, você fica contente com o que você tem. Quando você tem duas opções, você escolhe uma e perde a outra, então você ganhou um, mas você perdeu um. Você fica de boa, fica um pouco contente, mas não tanto. Quando você tem 50 opções, que você tem que escolher uma, então quando você escolher ela, no fim, você escolheu uma e perdeu 49. Então, quanto mais opções a pessoa tem, menos chance dele ser contente. Então, quando a pessoa tem muitas e muitas metas na vida, em algum momento essas metas vão ser contraditórias. Eu quero morar em Israel, eu quero avançar na minha carreira. O que você faz quando alguém te oferece uma promoção para subir, para ter um emprego melhor? Porém, se você ficar nesse emprego, você tem que assinar lá que você vai ficar 10 anos. Aí você não vai poder ir para Israel. O que você faz nessa situação? Então, isso complica. Por isso, a pessoa tem que escolher sempre uma meta na vida. Ele já vai falar qual é, mas tem que saber que tem que escolher uma meta na vida e tudo vai girar em torno disso. Essa é uma meta longa, uma meta muito distante. Realmente, você vai dar passo a passo para chegar até lá, mas tudo que você fizer na vida vai ser conectado com isso. Em nenhuma situação, a pessoa vai perguntar para ele, aí, o que você está fazendo? Ele fala, está andando por aí, sem rumo, perdido. Nunca na vida a pessoa vai estar fazendo alguma coisa sem motivo. De acordo com o Rambam, tudo que você faz tem que ser conectado com alguma meta. Agora, não precisa ser consciente, certo? Não precisa ser, olha, agora eu estou sentado para comer, para atingir aquela meta. Agora eu estou indo até o médico para atingir aquela meta. Não, obviamente, durante a vida, a pessoa faz várias e várias coisas, mas de forma geral, a vida dele, o contexto geral da história, é esse ponto que ele quer chegar. Então, o Rambam vai falar para a gente qual é essa meta. Então, primeiro ele falou a importância de ter uma meta na vida. Eu falo o Rambam o seguinte, Raui la'adam le'avid kochot nafsho kulam lefi adat. A pessoa ele tem que le'avid. A palavra le'avid significa escravizar tudo o que ele tem para a opinião dele, para a ideia dele, para a meta dele na vida. Embora a palavra escravizar seja uma palavra um pouco pesada, principalmente hoje em dia que não temos escravos, e a escravidão é algo completamente errado, algo completamente que faz muita gente sofrer, o Rambam fala que precisa escravizar. Escravizar significa que você vai se obrigar a fazer coisas que nem sempre você está muito afim. O escravo não acorda de manhã e fala, hoje não estou afim de trabalhar, vou descansar, vou passar o dia na cama, vou passear. Não, o escravo ele é obrigado a fazer aquilo que o dono, que o chefe dele pediu. Assim também a pessoa na vida. Você tem que ter uma meta, você tem que decidir para onde você está indo. Você tem um rumo. E muitas vezes, na hora que você decidiu qual é a meta, você vai ter que se forçar a cumprir o que tem que ser feito. Mesmo que você gostou dessa meta, mesmo que você planeja isso, muitas vezes no dia a dia, às vezes tem preguiça, às vezes aparece uma outra opção, às vezes está ocupado, está cansado, tem várias e várias desculpas para não fazer o que você planejou. Quando você tem uma meta, fala, não, você precisa le'avid et kochot hanefesh. Você precisa se escravizar para essa meta. Você tem que fazer de tudo para fazer com que a meta se cumpra. Mesmo que você não está afim, mesmo que hoje você está cansado, mesmo que você está de mau humor, você vai ter que fazer o que tem que ser feito. כפי שכנענו בפרק אשר לפני זה. ולשים נגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם יתפאר עמם כפי יכולת האדם, רצונו לומר ידיעתו. Fala, a meta final do ser humano é conhecer a Kadosh Baruch Hu. Conhecer Deus. A forma de se aproximar de Kadosh Baruch Hu pelo Rambam é o conhecimento. É através de entender ele, entender a Kadosh Baruch Hu. Porque como você se identifica com alguém, como você se identifica, se aproxima de alguém, quanto mais você conhece ele, mais próximo você é. Porque você conhece ele bem, você entende os motivos, você entende o que ele faz, isso causa uma proximidade. Quando você não entende muito bem os motivos de alguém, e você acha que ele está fazendo uma coisa estranha, uma coisa que você não gosta muito, você acaba sentindo bravo, você acaba ficando nervoso com isso, como ele faz uma coisa dessas. Mas se você entendesse direito os motivos dele,
você não ficaria assim. Me engano, tem a frase de um presidente americano que falou que se eu entendesse muito bem os meus inimigos, eles já não seriam mais meus inimigos. Quando você entende muito bem os motivos de alguém, então você se conecta com ele, você se aproxima dele e você apoia. Como você se aproxima de Akadosh Baruch Hu? Conhecendo ele, conhecendo Akadosh Baruch Hu. Agora, conhecer tem um lado racional, o estudo da Torá, o estudo de quem é Akadosh Baruch Hu, porque ele criou o mundo, como ele é não no sentido físico, mas quais são as virtudes dele. Isso te aproxima dele, mas tem tudo o que você precisa para poder chegar nessa situação, poder entender. Então, vamos lá. A pessoa deve colocar tudo que ele tem, toda a força que ele tem, toda a vontade que ele tem, toda a capacidade que ele tem, focado nisso. De se aproximar de alguma forma de Akadosh Baruch Hu, de entender ele. Agora, antes de entender o que significa isso, se aproximar de Akadosh Baruch Hu, vamos ver quais opções tem. O Rambam, ele tem um outro livro famoso chamado Moreh Nevuchim. Então, eu queria ler para vocês algo que está escrito no livro Moreh Nevuchim, vou até colocar aqui na tela, para a gente acompanhar juntos. O Rambam fala o seguinte no livro Moreh Nevuchim. Deixa eu abrir ele aqui. Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim é um dos livros do Rambam, em que ele explica vários conceitos filosóficos do judaísmo. Esse livro, Moreh Nevuchim, o Rambam escreve na Akdamah, na introdução do livro. Esse livro foi escrito como se fossem cartas para um aluno dele. Ele fala que esse livro é para 1 a cada 10 mil. Quer dizer, não é fácil, não é um livro simples, é para pessoas que estão lá em cima, fora do comum, mas esse livro, Moreh Nevuchim, é muito conhecido. E o Rambam explica vários conceitos filosóficos, ele lida com a filosofia grega, com várias filosofias árabes que tinham na época do Rambam, e ele fala para a gente o seguinte, ele fala, vamos aqui, vocês acompanharem comigo, a gente está aqui, o Kvar Beiro Filosofim Makdumim Vacharonim. Fala o Rambam, os grandes filósofos chegaram na seguinte conclusão, Shashlemut Animtzor Ladam Dalet Minim. Tem 4 tipos de perfeições que as pessoas buscam. Shlemut é quando a pessoa está perfeita, ele sente que ele alcançou, ele atingiu a meta dele. Então, fala o Rambam, existem 4 tipos de metas que as pessoas colocam para eles mesmos na vida. O Rambam fala quais são as 4 e qual a pessoa deve procurar. Arishon, o primeiro tipo de meta que a pessoa coloca na vida dele, que muita gente põe, veu a pachot shebaem, que é o mais baixo, é o mais simples, veu a sheralá ve'achlu yemeem anshei olam, que a maioria das pessoas gastam a vida inteira para atingir essa meta, e essa é a meta mais baixa das 4 metas, o Shlemut HaKinyan. Shlemut HaKinyan quer dizer juntar dinheiro, ficar rico. Certo? A maioria das pessoas gastam a vida inteira, gastam muito tempo, muito esforço, muito pensamento para juntar dinheiro. E a meta deles é não fazer alguma coisa com dinheiro. A meta deles é ser rico. A meta final deles é ter muito dinheiro no banco. רצוני לומר, מה שימצא לאדם בממון, בגדים וכלים ועבדים קרקעות כיוצא באלו. ושיהיה אדם מלך גדול ומזה אמין. וזה שלמות שאין דבקות בינו ובין האיש וכלל, אבל הוא יחס אחר רוב הנאות דמיון גמור. Fala o Rambam o seguinte, olha, essa meta de ser muito rico, a pessoa fala, olha, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter 10 casas, eu quero ter escravos, eu quero ter trabalhadores, eu quero ter campos, quero ter roupas. Tudo isso, fala o Rambam, é só imaginação. Porque quando a pessoa consegue aproveitar? A pessoa consegue aproveitar na situação em que ele se encontra, aonde ele estiver. Então, ter uma casa em Campos, uma casa no Guarujá, uma casa em Biúna, uma casa em Miami, uma casa em Israel, uma casa em vários países, você não tem proveito nenhum disso tudo. Pode ser que você vai viajar, você vai passar um tempo lá, você podia alugar um lugar, mas são as pessoas que sentem prazer em ter essas coisas, em saber que ele tem uma casa em algum lugar, fala o Rambam, isso daqui é só demion, isso daqui é só imaginação, porque você não tem nenhum prazer real disso. É algo que se encontra longe de você, você não está lá, você não está aproveitando. Então fala o Rambam, esse é o tipo de shlemut, esse é o tipo de meta na vida mais baixo que a pessoa pode alcançar, porque ele não é real, ele é só imaginário. Certo? Saber que você tem 15 bilhões de shkalim na conta não te ajuda a nada. Você não vai usar tudo isso, a vida inteira você não vai usar tudo isso. A única coisa que te dá prazer é saber que eu tenho muito. Agora, tem gente que quer ter dinheiro para poder viver tranquilo, para poder saber que ele pode dedicar o tempo dele para outras coisas. Então, tudo bem. Você quer o dinheiro não como meta, você quer o dinheiro como meio para atingir alguma outra coisa.
Isso daqui não é do que a gente está falando. O Rambam está falando de uma pessoa que a meta dele é ser rico, para saber que ele tem dinheiro. Isso daqui, fala o Rambam, nada disso é real, certo? Esse daqui é o primeiro tipo de Kinyan que as pessoas procuram. Esse tipo de Kinyan, esse tipo de Shlemut é baixo, ainda é um nível baixo. Vamos pular para o segundo. O segundo é mais próximo do corpo da pessoa. Esse é o tipo de pessoa que a meta deles na vida é ter um corpo saudável, certo? Melhor que o primeiro, com certeza melhor do que só saber que ele tem dinheiro no banco, que o dinheiro no banco é algo imaginário, quer dizer, o dinheiro está lá, mas não é que realmente isso te dá, se isso aqui muda quem você é, muda alguma coisa dentro de você, mas o segundo tipo de meta que existe no mundo são as pessoas que a meta deles é ter um corpo saudável. Um corpo saudável, ele faz, já nem sei como chama, fitness, ele faz musculação, ele faz o que for para o corpo dele ser saudável, ser bem construído, ser uma pessoa bonita. Agora, isso daqui já é mais próximo do corpo da pessoa, certo? É alguma coisa que não está tão longe como o dinheiro, é alguma coisa real, mas ainda assim é algo limitado, certo? Por quê? Porque, tá bom, você tem um corpo saudável, mas e daí? O que você vai fazer com isso? De novo, estamos falando aqui, não pessoas que falam, olha, ter um corpo saudável é importante, porque você não vai ficar doente, porque você vai poder viver muitos anos, você vai poder fazer muitas coisas. Isso tudo bem, o corpo saudável é um meio para atingir uma meta. A gente está falando de pessoas, tipo fisiculturistas, que o ponto é ter o corpo saudável. Se essa é a sua meta, ela é uma meta muito pequena, porque tá bom, digamos que você conseguiu chegar nisso, seu corpo está saudável, e agora? O que você faz com esse corpo? Qual o sentido dele? Para que vale tudo isso? E daqui 30 anos, quando você envelhecer e o corpo vai se deteriorizando, o que vai sobrar? Não vai sobrar nada. Então, a longo prazo, ou mesmo a curto prazo, qual o sentido disso daqui? Você alcançou, você está no peso ideal, você está ótimo, você consegue levantar 50 quilos, mas e daí? O que você faz com isso? Qual o sentido? Então, quando a meta é só essa, fala o Rambam, é melhor do que a pessoa que está juntando só dinheiro, mas ainda é limitado. Porque isso daqui não serve para nada. Isso daqui não cria nada no ser humano, não leva ele a lugar nenhum. A terceira meta, fala o Rambam, desculpa, deixa eu achar aqui. Fala, Ve'amina shlishi, o terceiro tipo de meta, que já é um pouco melhor, certo? Já está numa situação melhor do que os anteriores. Ve'amina shlishi, o terceiro tipo, o shlemut begufa adam yoter min hasheni, é algo mais próximo, quer dizer, mais significativo no corpo, que é o quê? Ve'u shlemut ma'alot amidot. Alguém que ele quer ser alguém com midot tovot, com boas virtudes, ele quer ser uma pessoa boa. Então, ele masquia, ele investe nisso, ele faz cursos de comunicação para saber como conversar com as pessoas, para ser alguém simpático, para ser alguém atencioso, empático. E ele tenta ao máximo para se tornar alguém humilde, ele pega as midot boas, ele oveda latzmo, ele trabalha sobre si mesmo para ser alguém bom, para ser alguém correto. Isso daqui é um tipo de shlemut, certo? Essa é a meta dele. A meta dele é que ele seja uma pessoa boa. Agora, como a gente descobre, está, entre parênteses, como você descobre qual é a meta da pessoa? O que eu estou planejando? O que vai ser na minha vida? Então, um exemplo, uma forma de descobrir isso é imaginar, olha, vamos pensar como eu lido com as pessoas em volta, o que eu faço, o que eu não faço. Basicamente, é pensar o que vou escrever na minha lápide. Será que vou escrever, aqui faleceu alguém com iPhone X, iPhone 10, não sei em qual tá. Aqui faleceu alguém muito engraçado. O que vão escrever sobre você? O que vão pensar sobre você? Quando você faleceu, o que você deixou no mundo? Qual foi sua marca no mundo? Vão falar, olha, aqui faleceu alguém, essa pessoa, o que vão escrever de você no jornal? Ele era bilionário. Ótimo. Ele era alguém com um corpo perfeito. Alguém que não engordou a vida inteira. O que vão escrever de você? Qual a sua meta na vida? O que você quer atingir? Então, tem uma shlemut, tem o terceiro tipo de meta, fala o Rambam, mas shlemut amidot. Já não é mais algo exterior como o dinheiro, que é algo só imaginário, que você realmente não está tendo proveito daquilo. Só de saber que você tem uma casa na praia, você não tem proveito real. Tem algo mais próximo do corpo, que é um corpo saudável. Tem algo mais próximo ainda, mais interno no corpo, que é ter midot tovot, é ser uma boa pessoa, certo? Esse é um tipo de shlemut. Esse é um tipo de shlemut que ele é bom,
certo? Já não é mais algo sem sentido, é algo muito mais significativo, algo muito mais importante, certo? Já é o terceiro nível, mas mesmo assim, fala o Rambam, existe algo melhor. Existe algo além disso. Que é o que o Rambam está falando aqui para a gente no livro Shmona Prakim, que é o que o Rambam escreve em Moreh Nevuchim. Então, fala o Rambam o seguinte, o quarto nível, a quarta shlemut, a quarta meta final que a pessoa pode ter, que é, fala o Rambam, shlemut enoshi amiti, que é realmente a função do ser humano no mundo. Para isso o ser humano foi criado. Ele não foi criado para juntar dinheiro, ele não foi criado para ter um corpo saudável, ele não foi criado para ser uma boa pessoa. Só isso daqui não é suficiente, certo? De novo, se tudo isso é só é um meio para atingir uma meta, tá ótimo. Mas se isso é a meta final, não é suficiente. O ser humano não foi criado somente para isso. A meta final do ser humano é, fala o Rambam, é se tornar alguém conhecedor, alguém que entende do mundo, não no sentido material, não alguém que entende de economia, não alguém que entende o mercado. É alguém que ele se aproxima de Akadosh Baruch Hu através do estudo da Torá de Akadosh Baruch Hu. Alguém que se aproxima de Akadosh Baruch Hu quando ele tenta entender quem é Deus, por que Deus criou o mundo, o que Deus espera do ser humano. Quanto mais ele se forma, quanto mais ele se completa nessa questão, no sentido de se aproximar de Akadosh Baruch Hu dessa forma, essa é a maior meta possível. Para isso o ser humano foi criado. Todas as outras coisas são coisas boas, mas o ser humano não precisava ter uma neshama, não precisava ter uma alma como ele tem para alcançar tudo isso. A neshama que foi colocada no ser humano foi colocada nele porque ele pode atingir um potencial muito, muito grande. Então, na verdade, o primeiro e o segundo a gente entende que não são grande coisa, certo? Alguém que toda a meta dele é juntar dinheiro, alguém que toda a meta dele é ser fisiculturista só para ter um corpo perfeito, a gente entende um pouquinho melhor qual o problema disso. Alguém que a meta dele é se tornar uma pessoa boa, isso daqui depende muito de como a pessoa define isso. Se ele fala, olha, a minha meta é me tornar alguém bom, por quê? Porque eu acho que isso é importante. Acho que as pessoas precisam ser empáticas, simpáticas umas com as outras, isso daqui é limitado. Mas se a pessoa entende, olha, eu acho que é importante ser alguém bom, porque eu nasci com uma neshama, eu tenho uma alma, e a Kadosh Baruch Hu espera do ser humano que ele seja uma pessoa que se preocupa com os outros, tem várias e várias mitzvot que te mostram a importância de respeitar os pais, respeitar alguém mais velho, dar tzedakah. Se a vontade de ser alguém bom vem, na verdade, não de baixo para cima, não porque eu cheguei na conclusão que isso é algo ideal, eu cheguei na conclusão que isso é a minha meta. Quando a pessoa chegou na conclusão que eu quero viver dessa forma, porque isso vai me ajudar a chegar no nível mais alto, isso vai me ajudar a cumprir a vontade de Akadosh Baruch Hu e me aproximar dele, então isso daqui tudo bem. Isso daqui já não é o 3, já é o 3 indo para o nível mais alto. Eu falo, Raman, a primeira coisa importante desse pere que o Raman fala é que a pessoa ele tem que ter uma meta na vida. E essa meta tem que ser o maior possível. Metas pequenas não ajudam muito. Metas pequenas, se alcança ela fácil, não dá em nada. Essas metas não são metas pelas quais o ser humano foi criado. A pessoa tem que buscar a maior meta possível, que é se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Agora, isso existem várias formas de chegar lá, certo? Não quer dizer que eu vou passar agora o dia inteiro sentado, refletindo e meditando sobre Deus, isso me aproximou dele. Não. A vida em si, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso encontrar os amigos, como o Rama vai falar aqui na frente. Logo na continuação, o Rama vai falar, olha, não vai achar que agora, se sua meta é se aproximar de Akadosh Baruch Hu, que você vai esquecer o mundo inteiro e vai viver como vai fugir para as florestas e viver lá sozinho. Não é essa forma de fazer isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como a pessoa chega nisso. Mas tem que saber que existe uma meta geral. E toda a sua vida, o contexto geral delas tem que ser essa meta. Tem que ter focada. Tem que ser focada para alguma coisa. Nada do que você faz é à toa. Nada do que você faz é sem motivo. Porque eu fiz isso, porque, sei lá, não pensei muito. Alguém que não pensa muito, toma decisões sem pensar muito, é alguém que age como um animal. Os animais agem por instinto. O ser humano tem que agir pelo racional, pela ideia, pelo pensamento dele. Então, aqui, o Rambam já fala para a gente, ele já começa explicando, ele vai explicar um pouquinho melhor, que a pessoa deve focar todas as forças dele, toda a capacidade que ele tem para atingir uma meta. Ele tem pelo que viver. Ele tem que ter claro para ele qual é a meta dele na vida, qual é a meta dele no mundo. E aí, tudo o que ele fizer vai ser conectado com isso.
Bezrat Hashem, a gente continua no Perek V, o que o Rambam tem a dizer um pouco mais sobre esse assunto, como atingir isso e como tentar focar tudo que a pessoa tem em uma meta só. Bezrat Hashem, a gente continua a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.